Olá, eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada do dia 1º de março de 2021, e no dia 25 de fevereiro eu publiquei o vídeo MGTOW versus Incels, comentando, entre outras coisas, sobre a possibilidade de aumentar a repercussão do movimento MGTOW, talvez por meio de alguma personalidade mais famosa que conseguisse levá-lo para um plano maior, para a grande mídia. Pois bem, esse vídeo foi gravado na madrugada e eu publiquei ainda de manhã cedo. E, curiosamente, no mesmíssimo dia 25, na TV Cultura, no programa Linhas Cruzadas, a jornalista Thaís Oyama entrevistou o Luiz Felipe Pondé e tocou exatamente, basicamente, nesse assunto, sem usar o termo MGTOW, né, por sinal. E que, claro, que pode-se até questionar se dá para chamar a TV Cultura de grande mídia, mas foi bastante curioso que tivesse essa coincidência ocorrendo nesse mesmo dia. Claro, eles publicaram essa entrevista depois do meu vídeo, né? Eu tomei conhecimento dela pelo canal do Junior Masters, né, do Submundo Intelectual, que fez um apanhado geral. Acho até que ele sintetizou muito bem, a maior parte do que realmente importa ele comentou lá. Mas eu queria fazer uma abordagem diferenciada aqui e apontar alguns pontos mais específicos que precisam ser levantados. Antes, porém, primeiro eu gostaria de insistir nesse questionamento se dá para considerar que isso realmente foi assim uma penetração desse tema na grande mídia. Claro, é uma coisa que tem um certo grau de ineditismo, né? Mas é questionável que TV Cultura possa ter recebido esse rótulo de grande mídia, porque em termos de audiência ela é bem fraca. Inclusive ela tem mais audiência no YouTube do que na sua própria emissora, que outrora se chamava Rádio Dice, é uma emissora estatal, por sinal. Mas assim, se você for pegar as 6 grandes emissoras abertas que nós temos no Brasil, que estão aí há décadas, várias décadas, você tem, claro, a Globo, tendo sozinha mais audiência do que todas as outras juntas. Em segundo lugar, atualmente tem uma disputa entre Record e SBT. Outrora foi uma disputa diferente com outras emissoras. Depois você tem a Band bem atrás dessas, e tanto a Record quanto a SBT, nenhuma delas tem metade da Globo. Depois vem a Band, e aí depois, por último, fica lá disputando lugar na Rede TV e a Cultura, que acho que até a Cultura atualmente tem tido mais audiência, mas mesmo assim uma audiência muito pequena comparada com essas outras. Mas apesar de não ter sido numa Globo, ou mesmo no SBT ou numa Record, não deixa de chamar a atenção, principalmente pelas personalidades envolvidas, principalmente Luiz Felipe Pondé, que é um sujeito bastante badalado, bastante famoso. Ele sempre teve uma orientação mais ou menos compatível com esse tema, né? Apesar de que eu realmente não tenho muita admiração pelo Pondé, acho ele extremamente superficial. Acho até que a Thaís Oyama foi muito mais interessante, muito mais lúcida. Inclusive, eu não sabia que ela tinha essa preocupação. Bom, a entrevista ela tem mais de 45 minutos. Eu recomendo vê-la totalmente, vou deixar o link aí. Mas eu não posso, evidentemente, comentá-la toda. Eu vou cortar várias partes. Eu vou cortar a maior parte dos videozinhos que são colocados em inserts. A maioria deles é bobagem, alguns são interessantes. Algumas falas de outras personalidades foram trazidas. Os que falam alguma coisa decente é só Leandro Narlock e Joel Pinheiro. Joel Pinheiro que é um cara interessante, eu recomendo você observar o que ele fala. Ele é do Jovem Pan, apesar disso. E o resto é feminista, só fala besteira. Então vou fazer uma seleção aqui para ver o que a gente pode abordar melhor. No caso, eles apresentam o tema dos homens que estão recusando o casamento, voltando não ao uso do termo MGTOW de forma nenhuma, mas se concentrando nessa questão de que os homens estão cada vez menos interessados, de uma forma geral, pelos relacionamentos tradicionais, por ter filhos, por alguns motivos, como o que é colocado aqui. Mas, então, não vamos nos alongar muito, vamos observar alguns blocos do programa. Vamos começar, então, por esse aqui. Vamos lá. Isso porque eles acreditam que o sistema judiciário vai sempre proteger as mulheres. Mais ou menos como se num jogo o árbitro tivesse comprado, né? E tivesse comprado, nesse caso, pelas mulheres. Então eles resolvem que não vão entrar nesse jogo, eles não vão se casar, eles não vão ter filhos e eles vão ter mulheres apenas de forma ocasional e etc. Você acha que eles têm razão em alguma coisa, Pondé? Primeira coisa que eu queria comentar é que, na verdade, não é bem como se o árbitro fosse comprado, né? Como se o juiz estivesse do lado da partida. Não, o problema é que são as regras do jogo. As regras do jogo
são enviesadas, de modo que, mesmo que o juiz seja favorável ao lado masculino, tenha certa dificuldade de fazer um julgamento mais justo. E eu cito isso observando um caso concreto que ocorreu com um amigo meu, que foi acusado pela Lei Maria da Penha pela própria irmã. Numa briga que eles tiveram, eles passaram a vida inteira se estapeando, uma coisa assim desde criança. E num determinado momento teve um retrocesso para a infância, ele bateu nela. E ela foi lá e fez a denúncia, Maria da Penha. Né? Ela se arrependeu logo em seguida e tentou retirar a denúncia, mas não podia. E a situação chegou ao ponto de que, nas audiências, ela estava querendo evitar as consequências da denúncia, ele também, claro, e o juiz também queria tentar evitar que a situação se agravasse, mas o próprio juiz declarou que ele não tinha como fazer nada, porque a lei amarrava, ele não deixava ele fazer nenhum tipo de concessão, ele tinha que aplicar aquela de uma forma rígida. Ou seja, é curioso, porque você tem as três partes no processo, o juiz, os dois lados tentando chegar numa solução e a legislação não deixa. Então, não é questão do juiz, são as regras do jogo que prejudicam. E prejudicam mesmo, para você ter uma ideia, 3 anos depois de já ter cumprido todas as punições que foram colocadas lá, esse meu amigo, ele estava de viagem para um ponto da Europa e ele não pôde ir porque ele não pôde entrar nos Estados Unidos, porque quem tem alguma condenação pela Lei Maria da Penha, mesmo que já tenha cumprido, fica impossibilitado de fazer determinadas rotas. Acho que sim, é um dos elementos desse fenômeno. Muitos homens olharem para esse cenário e fazerem a conta na cabeça. Sexo tá barato, certo? Tá fácil. Você hoje não tem nem que pagar, no sentido do pagar o jantar, digamos assim. Você tem as mulheres emancipadas em grande medida. E, portanto, elas mesmas, muitas não querem compromissos nesse nível, pelo menos no primeiro momento. Então, eles olham para os caras assim, casados, com a cara assim meio de que obedece a mulher, segura a bolsa dela no shopping e tal. E aí ele pensa, não, eu não quero cair nessa. Então, acho que há alguma racionalidade. Cara, o Pondé é incrivelmente superficial. Ele só tem uma grande virtude, ele é capaz de reconhecer discursos inteligentes e incorporar ao discurso dele. Mas uma coisa que interessante que ele fala. Lembra quando eu falei da questão que sempre você tem que envolver os alfas? O Luiz Felipe Pondé, ele só vê os alfas. Ele diz, porque para os homens está muito bom, para eles não precisa nem pagar. Sim, para os alfas. Isso acontece de uma forma generalizada, é comum, eu já vi isso mais de uma vez, um sujeito chegar na televisão, um suposto sociólogo, suposto sexólogo, e dizer uma coisa dessa, uma maneira dessa, diz que a situação está maravilhosa, para os homens estão com tudo, para eles está maravilha. Para eles quem? Para os alfas. Ou seja, são camaradas que, como diz o mestre Rick Zubat, eles não conseguem pensar como homens, eles pensam como mulher. E o que acontece? É porque mulheres só veem os alfas, não é por maldade, não, é uma programação neural. Ela realmente não percebe aqueles outros homens ali. Mas nesse caso é uma questão um pouco mais específica, eu acho, porque eles dizem que o Estado, ou mais especificamente o sistema judiciário, não é justo com eles. Que os juízes, por exemplo, no caso de partilha de bens, no caso de guarda de crianças, vai sempre olhar para a mulher com mais boa vontade, digamos assim, do que a maneira como o sistema judiciário olharia para os homens. Então, por isso que eles já dizem não ao casamento. Até partilhar alguns momentos com a mulher, ok, mas contrair laços que depois podem parar no tribunal, onde eles acham que eles vão ser sempre preteridos, é o que eles não querem. Então, eles olham para o casamento, para essa situação do judiciário, como você diz, e diz, esse é um mau negócio. Casar é um mau negócio, não precisa casar. Engravidar uma mulher, então, isso é a pior dos cenários, desse ponto de vista. Por quê? Porque você vai estar ligado a ela para sempre. Agora, essa questão que você falou no começo sobre, tipo, o árbitro está comprado, né? Acho que tem algumas, digamos assim, algumas camadas dessa cebola, né? Acho que tem uma camada que é o seguinte, tem um longo processo em que a mulher teve pouco acesso ao espaço público, pouca voz no espaço público, então há um entendimento, principalmente em grande parte do judiciário, que inclusive composto por muitas mulheres nos últimos tempos, de entender que quando você tem um contencioso entre o homem e a mulher, o homem está aqui em cima e a mulher está aqui embaixo. Então, o homem
por exemplo, ele não arca com a gravidez, ele não necessariamente arca com a lida dos filhos, muitos abandonam os filhos, a mulher aqui embaixo arca com a gravidez, tem um trabalho prejudicado pela gravidez e pela criança pequena, muitas vezes fica com o filho, e aí nesse sentido, do ponto de vista do judiciário, eu acho que acaba acontecendo isso. E você falou outra coisa agora há pouco, que o sexo está barato. Isso é outro motivo pelo qual os homens, esses grupos de homens estão se afastando do casamento? Não precisa casar para ter sexo? Quer dizer, é por isso que as pessoas se casam, que os homens se casam? Se você for lá para trás, quando eu digo no tempo, eu quero dizer lá para trás, você nem sabia direito quem era o pai de uma criança, certo? Assim, essa ideia de que tinha o homem e a mulher, essa coisa de cinema. Assim, se você tinha uma mulher andando sozinha numa rua em Roma, se ela estivesse sozinha, se um cara encostasse ela na parede e transasse com ela e fosse embora, não acontecia nada. Bicho, olha como que esse Pondé é superficial. Ele basicamente repete o que ela disse, ou repete o discurso. Ele basicamente fez um discurso feminista, explicando mais ou menos, em parte justificando, em parte só explicando. E quando ele vai falar alguma coisa da própria cabeça, diz besteira. Essa aí de que há tempo atrás, sabe-se lá que tempo, na Roma antiga, você podia estuprar a mulher e ficar por cima. Pelo amor de Deus, bicho, que asneira que é essa? Não era assim, não. A instituição patriarcal está aí há milhares de anos, inclusive colocando restrições a esse tipo de coisa. Sim, se a mulher não tivesse fosse totalmente desamparada, isso podia de fato acontecer, ela não teria que reconhecer. Isso acontece até hoje. Mas se ela tivesse uma família, tivesse alguma posição social minimamente estabelecida, não funcionava dessa forma assim, não, meu amigo. Isso aí é o discurso feminista justificando o estado de coisas atual por meio de uma suposta opressão passada. Agora, quando você começa a ter uma sociedade mais burguesa, mais organizada, mais moralmente apertada, né? Você começa a ter uma situação que, assim, para casar, principalmente em grupos que são mais religiosos, mais classe média, para fazer sexo tinha que casar. Principalmente para a menina que era de família. Agora não tem mais esse problema, voltou a ser como era antes. É isso que eu quero dizer. Agora está fácil transar, porque antes sempre foi. Que simples foi o cara. Não, meu Deus do céu, a ideia, a mentalidade do camarada. Você vê como é que ele é superficial. Primeiro que, estou falando, não é assim. As famílias minimamente organizadas, e uma família organizada é necessariamente patriarcal, sempre teve um mecanismo de proteção contra isso. Podia até ser pior. Se o camarada cometesse um abuso contra uma mulher, provavelmente ele seria morto pela família dela, ou às vezes até mesmo por ela. Agora, e sempre existiu a figura da prostituição. Tradicionalmente, durante a maior parte do tempo, as prostitutas realmente muitas vezes não recebiam o mesmo grau de proteção que as mulheres casadas, moças de família recebiam. Só que essas mulheres, normalmente, elas próprias se defendiam. Então, o cara tinha que pensar duas vezes antes de cometer alguma violação, que a própria moça podia meter uma navalha no meio da cara. Toda vez que você faz um discurso qualquer, como os homens estão fazendo isso, as mulheres estão fazendo aquilo, você necessariamente diz besteira. Porque dificilmente você vai estar se referindo a algum tipo de comportamento que se aplica a uma maioria esmagadora deles. Esse caso que nós estamos falando aí, de que essa greve de casamento, que é o termo que aparece, evidentemente não é a maioria dos homens que estão fazendo isso. Da mesma forma como é muito claro que não é a maioria das mulheres que é feminista. Então, Pondé, você acha que a gente pode chamar esses movimentos de emancipação masculina? Ou, melhor ainda, será que o feminismo foi uma forma de libertação dos homens, que agora estão aí fazendo o que querem, não estão casando, só estão usufruindo da vida aí das mulheres? As mulheres conseguiram, em alguma medida, mexer no seu lugar social, mexer no seu lugar de papéis de obrigação social, um tanto restritivos, numa sociedade que foi paulatinamente se tornando burguesa, de classe média, como a gente conhece, porque lá para trás, como eu dizia, era muito diferente disso. E então eles olham para isso e dizem, olha, quais são os meus papéis sociais restritivos? Tenho que ter filho, ser pai. Provedor, pagar as contas. Tenho que bancar a minha mulher, se ela pode até trabalhar, mas se ela trabalhar é para os custos dela.
então eu tenho que sustentar a casa, eu tenho que dar certo profissionalmente. Então ele olha para isso e diz assim, bom, se eu não tenho mais um lugar social em que olham para mim como alguém de valor, porque olham para mim como violentador, estuprador, sei lá o quê, então por que eu tenho que obrigar? Por que eu tenho que ser obrigado a cumprir esse papel? Mais uma vez, ele basicamente repete o que os próprios movimentos de greve de casamento estão dizendo. Mas é aquele negócio, não, as mulheres não conseguiram, essas coisas são conseguidas pela sociedade em si, homens e mulheres, por uma dinâmica que vai se impondo, muitas vezes, de uma forma bastante mecânica. Você não precisa ser marxista para entender que a humanidade tem que se adaptar às suas condições materiais. Essa situação que nós temos hoje, sim, tem a ver com essa questão da ascensão da burguesia, mas principalmente com a Revolução Industrial. O modo de produção se colocou de determinada forma que, primeiro, minimizou a necessidade da força física, a diferença de força física, que era muito mais relevante, por exemplo, no trabalho de campo, passou a ser menos relevante no trabalho industrial, onde as máquinas faziam essa maior parte dessa força bruta. Então, isso gerou uma demanda tal que a indústria, a sociedade, o modo de produção precisou de trazer mais pessoas para as fábricas, inclusive trouxeram as mulheres. Então não foram as mulheres que conseguiram coisa nenhuma, e também não foram os homens que conseguiram. A humanidade vai se movendo de acordo com as suas necessidades materiais. Tem que tirar esse personalismo babaca desse discurso de que os homens fazem isso, as mulheres fazem aquilo. Não funciona dessa forma. E ele, mais uma vez, ele repetiu a situação, deu essa explicação puramente superficial e ainda por cima cometendo esses erros. Thaís, me fala uma coisa. Você, quando a gente discute essas coisas, você não acha que talvez exista ainda um resíduo de medo nesses caras com relação ao fato de que as mulheres estão mais livres? Você não acha que dá para avaliar um certo medo nisso? Medo ou ressentimento, é nesse sentido isso que você tudo fala? junto, é medo nesse sentido, Que eu acho, Pondé, é que esse discurso um pouco vitimizante aí é um discurso que pegou, né? Que os homens talvez tenham percebido que funciona, que tem alguma... Dá uma de vítima, você quer dizer? Essa vitimização traz vantagens, né? E eles estão vendo isso por todo canto e talvez eles tenham achado que é a hora deles também, né? Todo mundo está meio aí querendo sua carteirinha de vítima, não é? Viu como que a Thaís Oyama dá um banho de sensatez no Pondé? Pondé começa com aquele mesmo discurso feminista, que os homens estão com medo, não sei o quê. Ela já coloca a noção que é mais um ressentimento, que é mais um perigo, e aponta um fato interessante. Se esse vitimismo está servindo para mulher, para homossexual, para negro, então vamos apelar para esse vitimismo também? Na verdade, de uma certa forma, o movimento pelos direitos dos homens, começando por Paul Ilan, ele tem uma ideia mais ou menos parecida, de tentar jogar mais ou menos nessa direção. O problema é que não funciona. Tanto que o Paul Ilan, ele acabou se dando conta disso e elaborou, inclusive, alguns princípios a respeito dessa percepção de que os homens não fazem nada por si próprios. Eles nunca conseguem se colocar em situação de vítima como um coletivo. Homens só fazem coisa por outras pessoas. Eles fazem coisa pelas mulheres, pelas crianças, pelos idosos, pela religião, pela família, pela nação. Mas homens não fazem nada por si próprios. Eles não adianta se colocarem no papel de vítima. Se eles colocarem no papel de vítima, vai ser... E eu não consigo não deixar de achar que tem um certo mimimi nessa coisa, né? De que homem se fazendo de vítima, querendo fazer um discurso de eu sou coitado, que isso acabaria sendo uma espécie de... o cara é meio frouxo. Agora, tudo bem, minha opinião sobre o Pondé já não é boa, nunca foi. Mas, de qualquer modo, tá claro aí, né? Quem é que tem uma percepção muito mais lúcida da questão, né? Mas eu acho, Pondé, eu acho sim que tem um certo desequilíbrio agora, sabe? E que as coisas estão meio feias pro lado dele, pro lado dos homens. Dos vejo dos manos. Eu acho que eles estão lá no fim da fila, sabe? Sempre estão no fim da fila. Até profissionalmente, por exemplo, né? Em certos segmentos, não todos, claro. Se você tem uma vaga lá e tem um homem e uma mulher, eu digo em segmentos ditos progressistas, principalmente, é claro
que a principal, a preferida, será a candidata mulher e depois o candidato homem. E se ele for heterossexual, então piorou para ele. Se ele for branco, piorou para ele. Eu acho que ele está sempre no fim da fila. Então eu acho que tem um mimimi sim, mas eu acho que ele tem uma certa razão de estar gritando. Pondé, se tem alguém que não tem dúvida que os homens estão sofrendo uma pressão gigantesca hoje, é a psicóloga Ellen Smith. Ela é autora do livro Men on Strike, ou Homens em Greve. Por que os homens estão boicotando o casamento, a paternidade e o sonho americano? Vamos ver o que ela pensa. Quit treating men like trash. Seriously, we treat men very poorly in this society. Men are portrayed in the media in a negative light as buffoons, pedophiles, perverts. Women control the dialogue. Most of the articles and things about gender are written by women, or they're written by men who have a feminist bent. Men need to stand up and say, you know what? I'm going to write about it, I'm going to talk about it, and quit being quiet. Cara, não sei se é impressão minha, mas eu acho que toda mulher que vem assim falar em favor dos homens de uma forma contra o feminismo são sempre bonitas. Observe, às vezes não pode não ser tão evidente, porque muitas vezes elas já são mais velhas, né? Mas procura as imagens de uma Christine Hoff Sommers, Camille Paglia, quando são mais jovens. No Google você pode colocar o nome da pessoa e Young, geralmente consegue algumas imagens, às vezes não é muito fácil. Mas isso é bastante comum. Já viu a Naomi Wolf, que até escreveu sobre o mito da beleza, mas depois ela deu uma guinada, assim, começou a ter uma visão mais crítica ao feminismo. Inclusive, ela fez uma defesa do Julian Assange. Ela é linda. E o próprio Pondé reconheceu isso. Ele vai chamar a moça de gata. E quer ver, ó? Gata. Concorda? Diga. Você, além de achar que ela é gata, você acha que ela tem razão? Porque ela diz aí que os homens são oprimidos, maltratados, discriminados em vários setores. Você acha que isso acontece, Pondé? Eu acho que ela tem razão ao dizer que existem muitos homens. Ah, olha só que legal. Como eu falei, o Pondé reconhece discursos inteligentes. Ele percebe quando ele se vê diante de inteligência, tanto que ele é suficientemente esperto para pegar os melhores discursos e colocar no arsenal dele. É isso que faz com que ele pareça uma pessoa bastante lúcida. Mas olha, quando é para falar uma coisa já em favor dos homens, aí já não é os homens, aí é muitos homens. Já viu que teve uma manobra aí? Que estão de saco cheio, que estão cansados de um discurso o tempo inteiro, de que você é machista, de que você é sexista, de que você é perigoso. E aí vem aquelas coisas, né? De um lado, você tem de fato uma história em que você tem assédio, violência contra a mulher, tudo isso que a gente já sabe e sempre tem que ser apontado. Por outro lado, existe mesmo uma certa retração masculina, uma decisão dos homens falarem, se chamando de emancipação masculina, eu vou cuidar da minha vida do jeito que eu quero, não vou obedecer a mulher nenhuma. Mas, por favor, eu não estou dizendo que o Pondé seja burro. Não, eu só acho que ele não justifica essa forma toda que ele tem. Ele é capaz de reconhecer as coisas. Por exemplo, ele vai dizer uma coisa muito interessante agora, mas pode apostar que não foi ele que pensou isso, ele está repetindo o discurso de alguém. E essa parte é interessante. Porque é uma coisa que muitas mulheres não entendem, é que no universo masculino existe uma espécie de consenso, que é o seguinte: o casamento só continua a existir enquanto o homem aceita obedecer à mulher. Quando ele começa a questionar o domínio da mulher sobre ele, quando eu digo domínio, é domínio sobre coisas do dia a dia. Estou falando de opressão, né? O domínio básico no dia a dia. Quando ele começa a questionar esse domínio, ele provavelmente vai buscar outra para mandar nele. De uma certa forma, ele está ressoando o Esther Vilar aí, né? Mas também tem alguns outros atores que disseram coisas parecidas, mas eu acho que isso é meio que uma obviedade para qualquer pessoa que experimentou um casamento normal. Não estou falando de um casamento de gente louca. Mas normalmente sim, existe uma divisão de tarefas numa casa em que de fato os homens assumem alguns papéis e as mulheres assumem outros. Existe um universo doméstico no qual as mulheres sempre determinado. Então isso é totalmente normal. Isso está no jargão, está no senso comum popular. As pessoas sabem disso. Tem aquelas frasezinhas famosas de que lá em casa eu tenho sempre a última palavra, sim senhora. Todo mundo sabe que isso funciona assim. É só feminista que não entende isso.
Eu sinto no Pondé um pouco esse conflito, né? Porque ele absorveu uma série de elementos de discursos feministas mainstream, mas ele é suficientemente esperto para perceber as lacunas, e quando ele vê uma pessoa que faz uma crítica inteligente, ele entende também a crítica. Então ele fica meio que tentando extrair o que tem de melhor, mas o que eu percebo no Pondé é que não é capaz de ter um pensamento original. Ele vai sempre repetindo coisas que os outros estão dizendo. Esse é um certo consenso que é anedótico, mas fala de que os homens aceitavam sempre isso porque eles tinham um lugar em que eles se viam como respeitados, iam para a guerra, eram educados para cuidar das mulheres, elas primeiro em situação de risco tinham que ser salvas, e agora nada disso existe. Então os caras olham e dizem, não, eu não preciso disso. Pois bem, ele disse uma série de coisas corretas. Só que não existe mais um caramba. Continua existindo quase do mesmo jeito. E, aliás, é aí que está o problema. Toda essa questão é relativa principalmente a posturas contraditórias. O problema está exatamente nas contradições. A questão não é o fato de haver um determinado encargo que seja excessivo para um lado, mas é o fato de haver esse determinado encargo e não haver o reconhecimento. Se você tem uma sociedade tradicional, onde os homens fazem todas essas partes mais pesadas, mais arriscadas, se sacrificam por isso tudo, tem toda essa questão até de ir para a guerra, de caçar, de exercer essas funções todas, e isso é devidamente reconhecido e tem essa contraparte, isso é uma sociedade saudável. Ou você poderia fazer uma situação onde você remove esse reconhecimento, mas você também não cobra, você não exige nada disso. E nós estamos numa situação onde a praga do feminismo, ele consegue pegar o pior dos dois mundos e forçar. Então, ao mesmo tempo que mantém esses encargos pesados do homem, não reconhece esses encargos, os chamam de opressores. Eu detesto a palavra opressão, mas eles utilizam ela muito. E os consideram como os vilões, ao mesmo tempo que simplesmente esconde uma dimensão gigantesca da realidade. Vamos ser claros, feminismo é a doutrina que finge que não vê que todas as estatísticas vitais masculinas são muito piores, que as mulheres vivem mais, elas têm mais orçamento de saúde, elas têm melhor atendimento, melhor tratamento. Isso não seria um grande problema se fosse assim, mas ao mesmo tempo houvesse pelo menos esse reconhecimento simbólico masculino, que nem isso hoje há. Não, ele é estigmatizado como o opressor, o vilão, o privilegiado. É aí que está o problema. Pondé. A Ellen Smith, ela diz então nesse livro, Men on Strike, que os homens têm sido retratados como pedófilos, pervertidos, tóxicos, etc. E ela levanta a hipótese de que esse tratamento, essa imagem, é uma das razões pelas quais os homens, pelo menos os jovens americanos, estão deixando a universidade. Ela levanta a hipótese de que eles estão deixando a universidade porque o ambiente universitário passou a ser um ambiente hostil para eles, para usar esse termo que está tão em voga, né? Você acha que esse tratamento dos homens que a Ellen Smith aponta estaria por trás desse êxodo dos jovens americanos das universidades? Mais uma vez, certíssimo. Com certeza isso está ocorrendo. Não é o único motivo. Tem outros fatores aí também, como eu já citei, até demandas da própria estrutura econômica da sociedade às vezes estão impondo isso também. Mas isso tudo que eu falo é verdade. Aí vamos ver como é que o Pondé responde. O homem heterossexual e branco, mas eu necessariamente preciso tocar na questão de raça aqui, ele é visto como alguém que é historicamente opressor. Então, eu acho essas coisas, Thaís, importante entender que muito do que se fala no debate político tem razões de se falar no debate político, né? O debate sobre identidades, ele é chato, eu acho pessoalmente ele muito chato, mas ele tem uma razão de ser. Por outro lado, essa área aqui que a Ellen Smith aponta, em que os homens são discriminados, são representados como idiota em filme romântico moderno, novo, quer dizer, os caras são sempre idiotas. E essas duas áreas, elas entram em conflito, e se você toca nesse assunto que a gente está tocando, de repente já tem 50 mil pessoas falando machista, machista. Por quê? Porque você tem ali homem heterossexual, tem a imagem de que ele nunca foi oprimido porque o mundo é heterossexual e ele é homem e tal. Mas hoje, dentro do ambiente universitário, principalmente em humanas, eu não vejo esse discurso do tipo falado,
Mas eu e qualquer professor que não minta sabe que menino na sala de aula na universidade raramente abre a boca. Sobre esses assuntos, eu quero dizer. Por quê? Tem medo? Porque ele tem medo. Se ele abrir a boca, ele terá que abrir a boca concordando com o discurso feminista. O feminismo ao que eu me refiro não é a mesma coisa que as mulheres. O que eu quero dizer? Muitas meninas não concordam com esse discurso radical feminista, mas elas também têm medo de falar. E eu acredito que se você tem meninos que são representados o tempo inteiro como ruins, como violentos, como agressivos, como duvidosos, como errados, de repente ele prefere ir para outro lugar que não seja a universidade. Ainda bem, diferenciou feminista de mulheres. Mas eu detesto esse negócio de chamar pessoas adultas de meninos e meninas. Para mim tem... Nossa, me dá uma agonia esse negócio. Eu acho que tem uma diferença muito clara entre homens e mulheres, ou jovens, e meninos e meninas. Para mim isso é criança, meu Deus do céu. Realmente, isso me irrita. Mas, sim, evidentemente tem essa questão. E mesmo tendo lugar de fala, geralmente a mulher que vai tentar se atrever a discordar do consenso feminista, ela vai ser colocada em xeque. Isso é fato claro. O próprio Pondé já andou passando os apertos, como dava a perceber até na fala dele, né? Eu não sei como é que ficaria o caso da Thaís Oyama. Tem que prestar mais atenção daí para frente, porque a princípio ela pelo menos era queridinha da esquerda. Afinal, ela fez os maiores ataques a Bolsonaro até hoje, foi a Thaís Oyama que fez. Então ela tem esse background. Mas eu não sei se esse programa vai ser muito visto, né? Porque, como eu falei, TV Cultura tem muito pouca penetração, né, de fato. Mas se essa abordagem aí cair na visão de feminista, pronto, ela já vai ser cancelada, né? Se é que é possível cancelá-la. Digo isso que para você ser cancelado, você tem que ver alguma coisa ao feminismo. Ou você é um daqueles esquerdistas, neo-esquerdistas alinhados ao feminismo e às vezes faz uma besteira e fica tentando se desculpar e você está ferrado, vai ser cancelado mesmo. Ou então é alguém que está na mão de alguma instituição feminista, como por exemplo a Gina Carano, que estava na mão da Disney. Mas se você não está vulnerável a isso, meu amigo, esse cancelamento não faz efeito nenhum para você. Não sei como é que é o caso dela na TV Cultura, que é uma estatal. Não sei se de repente já tem algum vínculo lá, mas por exemplo, na Globo eu não diria isso. Eu, talvez até dissesse num determinado contexto, mas já com toda uma estrutura para meio que colocar o discurso dela da forma assim, mais estigmatizada e minoritária. Isso aqui poderiam colocar ela dizendo isso e 10 feministas falando 10 vezes mais o tempo todo, repetindo as mesmas canalices. Os homens reclamam que quando as mulheres sofrem violência doméstica, evidentemente todo mundo se indigna contra isso, né? E quando eles apanham da mulher, todo mundo ri deles, né? Então, existe um sexismo invertido, talvez? As aversas. As aversas. Né? Agora, aí ela deu uma escorregada e o Pondé piorou muito mais. Sexismo às avessas? Vê como é que isso é estranho. Geralmente se fala machismo, né? Geralmente se utiliza o conceito machismo, que você poderia entender como um sexismo a favor do homem ou em detrimento da mulher, não fosse o fato da palavra machista ter conseguido a façanha de assumir significados absolutamente contraditórios. E você pode ver uma discussão, pode entrar numa discussão com feministas e elas vão usar a palavra machismo em sentidos absolutamente contraditórios. Basta você pedir uma definição inicial, eles vão dizer alguma coisa mais ou menos do tipo que é um sistema que privilegia homens e prejudica as mulheres, nesse sentido de sexismo contra a mulher, e depois você joga uma questão lá mostrando as estatísticas, como eles morrem mais cedo, sofrem mais acidente, vítima de crime, uma série de coisas lá. Mas o machismo também prejudica o homem, ou seja, inverte a definição. Antes dava privilégio, agora está prejudicando, né? Mas assim, aí que ela falou, sexismo, ele é neutro. Existe um sexismo, quando fala sexismo invertido, então quer dizer que o sexismo é igual ao machismo? Percebeu? Lembra aquela coisa que, como o Pondé vai entrar na questão de raça, seria o mesmo que você dizer que, na verdade, não existe racismo, existe branquismo, né? Porque é sempre o branco fazendo coisa contra negros. Mas pelo menos a palavra ainda é racismo. Vem essa estupidez de racismo reverso. Não, é racismo, tanto faz de que lado ele está indo, para que lado está indo. Mas vamos ver o que o Pondé vai fazer. Eu sei que muitas feministas dirão que não, porque não existe uma relação simétrica. Elas farão uma analogia do tipo, não existe racismo reverso.
certo? Essa lógica. Quer dizer, eu conheço bem esse debate acerca de identidades e de assimetrias, e é importante conhecê-lo para saber exatamente o lugar que ele ocupa de importante na compreensão histórica do mundo, tá? Então, muitas feministas dirão, não existe sexismo reverso, porque o homem é sempre opressor. Sim, ele conhece esse discurso, evidentemente ele estudou, mas vê que ele nem se deu conta dessa sutileza de sexismo reverso, nem percebeu que o sexismo é originalmente um termo neutro. O que é uma postura sexista? Dita de uma forma simplificada, é você simplesmente acreditar que existem papéis específicos ou características específicas mais ou menos rígidas para os sexos, que você dizia que mulher tem que ficar em casa e não pode trabalhar fora, tem uma postura sexista, claro. Mas você dizer também que o homem tem a obrigação de trabalhar fora, também é uma postura sexista. Você dizer que o homem tem a obrigação de sacrificar a própria vida para salvar uma mulher, é sexismo. E o sexismo pode ser a favor ou contra o homem ou a mulher. Você pode fazer 4 combinações de sexismo. Sexismo benevolente a favor do homem, sexismo benevolente a favor da mulher, sexismo malevolente a favor do homem. Existem várias combinações, né? Mas se arruina tudo isso por meio do termo machismo. E, bom, eu tenho um vídeo específico sobre a questão do racismo aí, que eu não vou me alongar mais. Aí eu preciso fazer um vídeo mais específico sobre a questão de machismo. Agora você quer ver um exemplo ainda mais interessante dentro do que você estava falando? É um cara que diga que foi coagido a fazer sexo por uma mulher. Você olha e diz assim, peraí, como? Como que você foi coagido a fazer sexo com uma mulher? Porque para um homem fazer sexo com uma mulher, entenda isso, uma penetração, ele tem que ter uma ereção. E se ele teve uma ereção, em algum momento a coação dela funcionou. Sim, mas eu sou obrigada a concordar. Se houve uma ereção, houve um consentimento. Então, isso é uma coisa que qualquer cara olha e diz assim, cara reclamando de mulher que deu em cima dele e assediou ele e tal. Então, assim, se ele teve ereção, houve, digamos assim, um consentimento fisiológico. A ideia de que a mulher ela deu algum consentimento porque estava bêbada, ou que ela no começo queria e mudou de ideia, certo? Que é um assunto muito comum, é de que como ela não tem força física para fazer com que ele pare, se ela mudou de ideia, ela não vai conseguir fazer. Porque ela não tem força física para segurar o cara. Então ele acaba indo aos finalmente, como se diz. Porque não há dúvida de que um homem é responsabilizado pelos seus atos se ele encheu a cara e foi para cima de uma mulher. Se uma mulher encheu a cara e começou a transar com um cara, a tendência é que ela não seja responsabilizada porque ela é mulher. Por quê? Porque há o pressuposto da relação não simétrica. Não é justiça comum. Você não tem 2 contenciosos no mesmo nível. A ideia de que o homem sempre está no nível de poder maior do que a mulher, então o contencioso é sempre, né? Aí, nesse cenário, mesmo que eu aceite isso, o cara olha e diz, tá bom, se é assim, então eu saio fora. Veja só, antes de começar toda essa paranoia estuprista por aí, havia um certo consenso que de fato o homem não podia ser estuprado, porque a ereção revelaria um grau de consentimento. Só que nessa época, a definição de estupro era bastante restrita. Para uma mulher ser estuprada, teria que haver aquela penetração vaginal ou anal e uma série de contextos. Hoje não é mais assim. A definição de estupro foi alargada de uma forma praticamente a incluir qualquer coisa. Sim, pela legislação atual em vigor, você passar a mão numa mulher assim, você pode ser considerado estupro. Não é estupro mesmo, não estou fazendo assédio, não. Estupro mesmo. Pode ser considerado. Dar um beijo no rosto pode ser considerado estupro. Então, ou seja, a definição, por um lado, ela foi absolutamente alargada. Pelo princípio da consistência e ainda por cima, vindo de gente que diz que homens e mulheres são iguais, você tem, então, que admitir que homem pode ser estuprado sim. De uma certa forma, isso até que eu tenho visto algumas feministas admitindo. Mas, em geral, é bastante raro. E como eu sempre gosto de colocar, o problema sempre está na contradição. Porque do modo como
definição de estupro foi alargada, então praticamente qualquer coisa pode ser estupro. Você pode fazer qualquer tipo de inversão. Então, nesse cenário, você tem que admitir que, sim, homens podem ser estuprados, e, aliás, seria até bem mais comum. Eu, fazendo uma recapitulação da minha vida, tive situações, assim, de um certo grau de coerção, de ficar enchendo o saco, às vezes até em prejuízo. Sabe que você está tentando sair para um compromisso urgente, e a mulher em cima de você não te deixa em paz? Isso, por muito menos do que isso, feminista acusa homem de estupro. Então a questão, como sempre, está aí, está na contradição. É você fazer, como ele colocou, tem essa questão do pressuposto da assimetria, ao mesmo tempo que a mesma ideologia vem e diz que homens e mulheres são iguais, e que na verdade questiona até mesmo a naturalidade da distinção de força física, ao ponto de defender que trans mulheres façam competição em pé de igualdade com homens e mulheres, porque no fundo você seria uma diferença apenas superficial, mas ao mesmo tempo mantém todas essas assimetrias, como nessa questão aí, por exemplo, do estupro, de estar bêbado ou não, que é sempre o homem que é o agressor. É aí que está o problema, é você alargar as definições num determinado sentido, fazer com que as coisas sejam esvaziadas de significados, mas para usar só numa direção, ao mesmo tempo que afirma igualdade, mas só quando interessa, porque na hora que interessa joga o princípio da igualdade no lixo e mantém as coisas como sempre foram. Qual é o professor homem de jardim de infância que não está correndo risco todo dia? Todo dia. Se qualquer acusação aparecer em relação ao professor homem no jardim da infância, imediatamente todo mundo vai acreditar. E quem disser o contrário não está falando a verdade. Na verdade é pior, né? Quem disser o contrário é defensor de estuprador, né? Quando não é estuprador por si só. Aí ele está comentando, esse bloco veio logo depois da exibição de cenas de o filme A Caça, onde é basicamente uma acusação falsa feita contra um professor de jardim de infância que é acusado de estupro de forma totalmente... não foi nem uma acusação mal intencionada, foi uma menina que falou uma bobagem e gera uma situação absolutamente, uma paranoia total na cidade. Curiosamente, a própria Lola, a famosa feminista Lola, ela tem um texto interessante sobre esse filme A Caça. A Lola tem uns rasgos de sensatez ocasionais, assim. O pessoal mete muito pau nela, mas já tem alguns momentos que ela diz umas coisas interessantes. Pois é, Pondé. Então parece que os homens não estão muito felizes, mas eu queria retomar uma coisa que você falou um pouco antes, que é a questão da força física e que remete àquilo que a Kabyle Palha sempre reforça, né? Que existe uma diferença biológica entre homens e mulheres e essa diferença biológica muitas vezes é ignorada. Talvez pelas feministas, por exemplo. Você acha que ela tem razão nisso? Acho que há uma diferença biológica, né? Quando eu estava falando da força física, eu estava me referindo inclusive a uma diferença biológica que naquela situação se coloca contra a mulher. O debate sobre o mal-estar masculino que a Ellen Smith levanta, essa coisa de que os homens se sentem vistos como bandidos e violentos e tal, esse debate, ele em nada anula a violência contra a mulher, em nada anula a discussão do feminicídio. Tá lá, o Pondé sempre fazendo concessões ao feminismo. Só de falar em feminicídio, para mim, já perdeu metade da moral, porque feminicídio é uma fraude absoluta, não tem nada ali que faça sentido. É um termo que não merece ser usado. Se você tem essa postura crítica ao feminismo, nunca use a palavra feminicídio, porque se você fizer isso, dentro do contexto de discussão, você já se entregou. Porque o feminicídio pressupõe a doutrina do patriarcado opressor. Seria um crime que é cometido contra a mulher em função do fato de ela ser mulher, que é uma mentira deslavada, porque nenhuma mulher é morta por ser mulher. Isso é falso. O único gênero que é morto em função do próprio gênero é o masculino, porque às vezes você não precisa nem muito longe, pega a Bíblia e vai lá, passarás a fio de espada a todos os meninos. Por quê? Porque eles são potencialmente os potencialmente perigosos. Então você mata por prevenção nessa mentalidade. Como eu digo, as mulheres são os objetos preferenciais de violência sexual, mas os objetos preferenciais de violência letal sempre vão ser os homens. Uma mulher, quando é assassinada por um motivo qualquer, você vai encontrar motivos específicos, motivos a respeito de relacionamentos abusivos, questões de alguma questão de psicopatia ou alguma questão de descontrole emocional. Existe
o motivo do crime. Não estou falando de justificar, não, pelo amor de Deus, mas uma coisa que explica por que aquele crime ocorreu. Porque se fosse só pelo fato de ser mulher, a pessoa saia matando mulher aleatoriamente aí na rua, bicho, sabe? Isso até faz sentido. Usando uma analogia mais direta, é aquela analogia, por exemplo, de um judeu no campo de extermínio nazista. Ele foi morto apenas por ser judeu, porque o objetivo é exterminar o judeu, né? Então, nesse sentido, de fato, ele foi morto em função desse pertencimento. Mas não existe contexto histórico absolutamente nenhum onde uma mulher é morta por ser mulher. Isso não faz o menor sentido. E você aceitar o conceito de feminicídio é aceitar isso. Ou quase. Existe sim uma situação onde uma mulher pode ser morta em função apenas do seu próprio gênero. No caso, uma menina. No famoso infanticídio seletivo, como naqueles casos de países ou situações onde, quando nasce, descobre que uma menina tem que matar por uma série de algum fator social. Aí sim. O problema é que é muito ruim para feministas entrar nesse assunto, porque aí elas vão defender o aborto seletivo, e a maioria dos abortos até hoje praticados no mundo, por questões de gênero, são contra meninas. As meninas preferem abortar o gênero feminino. E aí, sim, nesse único caso real, efetivamente real, que você pode chamar de feminicídio, é justo o que feminista vai defender. Você até pode dizer que você se sente uma mulher ou se sente um homem, mas não adianta você querer dizer que os corpos são iguais, senão você entra no mundo da carochinha. Ok, vamos ver uma entrevista que a Camille Paglia deu para o Roda Viva em 2015, então. For a high-achieving woman, to find the pattern with which to relate to a man. Not all men are enlightened. Not all men are emotional. And I think that what has happened over the last 30 years worldwide is this phenomenon of men simply closing the door on their relations with women and escaping into another imaginary world of pornography. Now, I support pornography. I don't mean that my remarks are in any way negative about it. I feel that pornography reveals the actual truth, the barbaric and primitive truth, okay, of sexual desire, and that pornography occupies an imaginative realm that deserves as much respect as the fine arts. Ela é sempre muito cirúrgica e precisa no que ela fala, né? Porque a diferença entre homens e mulheres, a questão hormonal, como a gente estava dizendo, e ela fala a expressão, os homens estão fechando as portas para o relacionamento com as mulheres, né? E indo para a pornografia. E aí ela fala que ela valoriza a pornografia, que não está fazendo críticas, porque inclusive ela acha que a pornografia reflete o nível primitivo do desejo sexual. Aí vem a genial Camille Paglia. Bom, aí tem essa vantagem, o Pondé reconhece a inteligência, só que ele não consegue ir além dele, ele repete exatamente tudo que ela diz. Tudo bem, pelo menos ele está repetindo coisa boa, né? Assim, ele tem essa virtude, ele reconhece as coisas boas. Assim, essa é uma das falas, me parece, mais importantes, que hoje tem muita gente achando que você pode fazer uma cartilha correta de como deve funcionar o desejo sexual. Isso me parece uma das coisas mais ridículas da nossa época. E ela toca nesse assunto, nessa frase. O desejo sexual, ele é um problema. Um problema no sentido de que ele não é facilmente civilizável e de quando o é, ele brocha, certo? O desejo sexual, ele nunca é correto, no sentido do politicamente correto. Ele nunca é correto, ele está sempre funcionando num lugar onde não é exatamente onde ele devia funcionar. Não é à toa que o Freud falou que a repressão dele gera mal-estar e que o civilizado tem sempre mal-estar. É superficialidade, ele tem a obrigação de saber isso, até porque isso está no livro, no título do Freud, O Mal-Estar na Civilização, diz basicamente isso. Agora, voltando a essa questão da pornografia interessante, porque veja o fenômeno japonês do Soushoku Danshi, que foram traduzidos para homens herbívoros, literalmente comedores de grama. De uma certa forma, você poderia considerar como uma modalidade de MGTOW, porque são sujeitos que se afastaram da ideia tradicional de masculinidade de uma forma muito mais radical, porque eles não apenas não se relacionam com mulheres, estão tentando rejeitar toda
as imposições masculinas, não querem nem trabalhar de forma mais produtiva, eles vão trabalhar apenas o mínimo para eles satisfazerem seus próprios interesses imediatos, que em grande parte estão relacionados à questão de videogame, a anime, a pornografia, e como qualquer um com um mínimo de experiência sabe, a produção de pornografia japonesa é um negócio absolutamente surreal. Acho que esses caras produzem sozinho mais pornografia que o planeta inteiro. Bom, essa canalização que eles têm, né? E é interessante essa questão que a Camille Paglia falou, e que o Pondé repetiu, né, como sempre, dessa fuga de projeção, porque muitas vezes o pessoal às vezes fica criticando muito a pornografia, mas ela não deixa de ser uma válvula de escape extremamente eficiente quando você está naquela situação onde você é constantemente forçado a uma exposição indevida. Você está numa situação tal onde aqueles produtos são jogados na sua cara, aquela exposição sensual do tempo todo, e você não pode fazer praticamente nada no sentido na direção daqueles produtos, mesmo que você seja um camarada bem sucedido nesse sentido, você não consegue abarcar aquilo tudo. É que nem aquela questão do consumismo, né? Joga um monte de produtos nas vitrines, você pode no máximo comprar um aqui, outro ali. Só que nesse caso, a pornografia tem um efeito muito eficiente no sentido de dar uma certa satisfação. É superficial e momentânea, mas ainda assim alguma satisfação, porque ela permite pelo menos uma válvula de escape muito fisiologicamente literal. Então ela tem essa eficiência. Por isso que eu acho hipocrisia, camada, criticar a pornografia numa sociedade como a nossa, onde, se você for observar pelos parâmetros moralistas mais antigos, a simples sociedade normal ela já é pornográfica, porque ela te empurra uma série de estímulos visuais historicamente inéditos. Isso é de muito cedo, desde moleque. Uma experiência, por exemplo, que eu tive. No colégio, você está chegando naquela fase de adolescência, moleque já estão ficando tudo tarado. E todo mundo vestindo aqueles malditas calças colantes, justas assim, né? Aí as meninas começam a ficar formosas, aquelas roupas colantes vão destacando as formas, e a rapaziada fica vendo aquilo ali e fica de pau duro. E embaixo da mesa não dá nem para levantar, porque a calça está apertada, assim, sabe? O problema que isso gera. Você vê como que... Se você levasse essa questão... Primeiro que o moleque não consegue nem articular essa questão nessa época. Ele fica simplesmente assume esse constrangimento e tem que lidar com isso. Porque não tem ninguém para ajudar. Se for falar isso, vão dizer que é frescura, porque é tarado, porque tem uma disfunção. Mas isso é um problema real. Tudo que aconteceu. Cara, se fosse uma coisa que afetasse as meninas, aí, coitadinho, aí tem que mover a sociedade inteira para resolver esse problema. Mas quando afeta os meninos, não. Azar o seu. Uma das formas de lidar com isso e com todos esses graus de hiperestímulos constantes, que são muito mais fortes do que a simples exposição natural, se você fosse observar, se fosse todo mundo peladão no meio natural, essa exposição que você teria não chega perto da sofisticação das exposições que nós temos hoje. Não só na pornografia tradicional, não só na modelo tradicional, mas porque até o modo como as mulheres passaram a se vestir, eles incorporam recursos estéticos sofisticados que vão intensificando isso. Até o fato de você esconder algumas coisas, às vezes tem mais efeito apelativo do que a exposição total, porque elas conseguem esconder os defeitos, aquelas partes que poderiam causar desestímulo, realçar as virtudes as formas, o que tem de mais bonitos, e elas potencializam essa capacidade de atração. Desde a calça justa, ao salto alto, a maquiagem que esconde os defeitos. Então, e o homem é submetido a esse estímulo o tempo todo. Não tem como o indivíduo se satisfazer de uma forma plena. Nem o camarada rico, excelente pegador, passador de rodo, ele não consegue ter todo o grau de satisfação sexual que ele gostaria, até para uma limitação de tempo em relação ao que é exposto a ele. Então, de uma certa forma, a pornografia cumpre esse papel de válvula de escape nesse sentido. Não estou dizendo que isso é saudável, não. Pelo contrário, eu acho até um problema. Mas é perfeitamente compreensível, no mínimo. E esse caso dos homens, o Shoshoku Danshi, né, no Japão, cuidado para não confundir com os hikikomori, sabe? Porque o hikikomori é aquele cara que simplesmente tem um problema de socialização muito forte, que ele fica trancado no quarto até por outros fatores. E o Shoshoku Danshi, não, ele tem essa visão mais
praticamente ideológico, né? Essa questão de afastamento deliberado, mesmo de não querer mais contribuir para o enriquecimento geral da sociedade, que de uma certa forma sabe que esse enriquecimento vai ser distribuído de uma forma desigual. Então tem essa percepção. Seria, na minha opinião, é o caso mais avançado de men going their own way, porque eles estão perseguindo interesses pessoais deles, eles gostam disso, se satisfazem com isso, então, azar deles, ou sorte deles. Infelizmente, como nós observamos aqui, está sendo falado a maior parte do tempo sobre os homens que de fato estão na posição melhor, os alfas, como eu gosto de dizer, né? É porque são aqueles homens que são minimamente desejados, têm um acesso, estão o tempo todo falando nisso, que sexo está fácil para os alfas, então eles têm essa situação mais privilegiada. E esses, de fato, estão conseguindo promover um certo afastamento, e eu acho que são esses que o movimento militar tem que ir buscar e intensificar mais ainda. Por mais tímido que tenha sido esse programa, de uma forma generalizada, eu acho que ele é um passo interessante, um passo que deve ser observado. Infelizmente, acho que o Pondé é muito fraco, ele fica extremamente superficial, mas bem ou mal, a Thaís Oyama levantou isso aí, pode observar, só essas frases que são colocadas na tela, assim, ela é a dona desse programa, ela que fez tudo isso aí. Então, praticamente tudo que está de bom nesse programa deve-se a Thaís Oyama. Percebam bem isso, viu? Acho que a repressão sexual nunca foi tão alta. Eu acho que esse discurso de gênero é uma das maiores formas de repressão sexual que já inventaram na face da Terra. Isso eu sei interessante. Se essa ideia dele, aí eu consigo, né? Já tem uma sacada boa. Realmente é uma coisa que precisa ser até mais pensado. A ideologia de gênero, né? Dizendo como uma forma de repressão sexual. Isso tem a ver. Mas quando ela fala daí da pornografia como fuga, é porque a pornografia é fácil. E aí, quando você tem, além da pornografia, você tem relacionamentos que são completamente solúveis em água, que aí você tem uma mulher verdadeira, no caso, do ponto de vista masculino, é fácil. Agora, mesmo uma mulher verdadeira pode, do ponto de vista masculino, pode ser alguma coisa que gere para ele complicação. Então, ele prefere pornografia. Sabe? É aquela história de que muita gente diz, um dia você descobre que você se diverte mais consigo mesmo. E com a pornografia ficando cada vez mais sofisticada, imagens cada vez melhores, recursos cada vez melhores, interatividade. Imagina o que não vai acontecer quando vier as ginoides mais sofisticadas por aí, né? O que eu quis dizer é que o debate de gênero, não no seu aspecto de afirmar que existem elementos sociais que constroem a identidade sexual, isso é óbvio que há, né? Mas o que eu estava querendo dizer é assim, essa politização total do debate de gênero acaba funcionando como horror à diferença sexual. Quando a gente diz que tem 72 gêneros, 120 gêneros, ou alguns exageram dizendo que existe um gênero para cada pessoa, o que é óbvio que é uma grande bobagem, na verdade você está dizendo que não tem diferença sexual. Porque se todo mundo é um, não tem diferença nenhuma. E aí você é um histérico e você não tem desejo sexual. Porque o desejo sexual é sempre alguma coisa que está falando de um ser partido que quer uma outra parte, um outro pedaço. Muito bom. Se essa noção for dele, parabéns. É uma sacada bastante interessante isso. Como eu vivo dizendo, o feminismo é, antes de tudo, um movimento antirreprodutivo. O objetivo dele sempre foi enfraquecer as relações entre os gêneros, no sentido de, entre outras coisas, desestimular a reprodução. E isso é o objetivo mais confessável, porque também tem as duas questões. É um instrumento poderosíssimo para conter a luta de classes, o pressionamento contra as elites dominantes que sugam a maior parte dos recursos da sociedade, ou grande parte, uma parte desproporcional, né? Então tem essa dimensão também, tem essa dimensão do ataque direto à família, porque sabe que todo o poder está no sangue, todo o poder social se baseia, antes de tudo, em famílias bem estabelecidas e fortes. E esses mesmos lá que atacam a formação de família, que tem as famílias dele muito bem estruturadinhas, eles sabem disso, que o poder está no sangue. Mas você não concorda que para a mulher o desejo sexual está muito mais liberado e para o homem o contrário? Você disse que o desejo sexual hoje é um problema. Mas é um problema porque ele não se encaixa muitas vezes no que as pessoas consideram correto, porque ele se desvia dessa correção, mas não se tem a impressão de que isso diz respeito mais ao desejo sexual masculino do que feminino? É claro que do ponto de vista dos últimos anos a gente fala que a mulher está liberada, mas eu
sou daqueles que duvida muito de que a liberação sexual tenha tornado a vida sexual mais interessante, certo? Por quê? Porque a vida sexual está intimamente relacionada a um certo nível de repressão. E a repressão aqui, eu não estou falando da repressão do pecado, apesar que eu acho que o pecado é que nem saia justa, é erótico, certo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas a repressão que eu digo é o fato do desejo não caber plenamente na civilização e na sociedade faz parte dele ser desejo. E quando a gente diz está tudo liberado, o que significa? Você pode fazer tudo. Portanto, você acaba não fazendo nada. Eu não tenho dúvida que o desejo sexual da mulher agora está oficialmente liberado. Significa o quê? Ela pode transar com quem ela quer. É isso que quer dizer o desejo sexual da mulher está liberado. Ela pode transar com quem ela quer. A questão é que isso não necessariamente acontece. Inclusive, se a gente olhar do ponto de vista da Ellen Smith, o que está acontecendo é que muitas estão acabando querendo transar com quem ela quer, mas esse que ela quer não quer transar com ela. E agora sim apareceu aí o que é isso aí que ele disse. Ele deu uma má finalização, mas basicamente está fazendo hipergamia. O problema, sim, é liberado o desejo sexual feminino, entre aspas, porque o desejo sexual feminino, vamos ser sinceros, ele é bastante limitado comparado com o homem. Você já viu a vastidão de feitiços completamente malucos, algumas coisas grotescas, algumas coisas sublimes que você encontra no desejo sexual masculino? A amplitude é um negócio assustador, é infinito. E você pode chegar nesses portais de pornografia aí. Cara, o grau de opção de coisas que você acha um negócio inacreditável. Mesmo que você remova todas aquelas coisas claramente doentes, pervertidas, que eu acho que tinha que ser proibido mesmo, tem coisa ali que bicho, não deveria se permitir, pessoal, nem pensar na minha pessoa, tinha que ser internado para tratamento compulsório. Mesmo que você remova tudo isso, ainda sobra uma vastidão de coisas assim inacreditáveis. É impressionante. Aí vai ver os desejos sexuais femininos no universo simbólico de fantasia, são basicamente os de sempre. O príncipe encantado, o macho alfa, o cara bonitão, sedutor, rico. Não varia muito além disso. Porque é a ideia de que tem mulheres que são loucas para engravidar, loucas para ter filho, que foi um dos grandes erros do primeiro feminismo, primeiro não, mas lá dos anos 60 e 70, que dizia que querer ter filhos era opressão patriarcal para as mulheres, e aí você tem um monte de mulher querendo ter filho, não consegue arrumar parceiro, e aí o cara acha que aquela menina quer roubar o sêmen dele. Eu confesso que, apesar que eu sei que tem muita gente que conta essa história, eu acho essa história assim, beira o absurdo. Mas dizem que acontece. Eu acho que o Pondé leu pra caralho, mas não entendeu. Meu Deus do céu, como assim? Erro do feminismo? O objetivo dele sempre foi esse, sempre foi desestimular a reprodução. É o maior acerto dele. É exatamente para isso que ele serve. Quanto a essa questão que ele levantou aí, é uma situação curiosa também, porque a própria Globo já explorou isso em uma novela que uma mulher efetivamente fez isso, né? O camarada foi lá, se masturbou lá no banheiro, jogou lá o treco lá na lixeira, a moça da limpeza foi lá, pegou o sêmen e fez uma inseminação artificial, né? E aí ganhou lá a pensão. Né? Na verdade, o problema isso aí é questão técnica, é muito difícil fazer isso dar certo. Se você pegar o negócio lá e colocar, normalmente não funciona. Mas esse risco existe. Por sorte, na maioria das vezes, não precisa nem fazer isso. Né? Vamos agora para o jogo rápido. As ciências humanas estão falhando na tentativa de entender o que se passa entre homem e mulher? Acho que sim, pelo menos por dois motivos. O primeiro, porque ela é uma igreja de gênero, de debate de gênero. E o segundo, porque ela é dominada pela ideia de que os homens heterossexuais são sempre machistas. Então não consegue entender a relação entre homem e mulher. Muito cuidado com esse negócio de falar de as ciências humanas, tá? Mas eu entendo o que ela quer dizer. E nesse sentido, dessas ciências, especialmente sociologia, que deveriam estar focadas nisso, o problema é que elas não estão nem tentando, estão deliberadamente tomadas por uma ideologia que quer deliberadamente impedir esse entendimento. O objetivo é exatamente causar desentendimento. Há de chegar um dia em que as mulheres vão sentir saudade de serem objetos do desejo do homem? A verdade é que uma mulher ser objeto do desejo do homem é parte daquilo
que qualquer mulher deseja na vida, assim como um homem deseja ser objeto de desejo de uma mulher. Esse tempo já chegou, já passou, já chegou de novo. E é muito interessante porque as meninas falam de empoderamento, e você que é um pouco mais velho, que você já tem um pouco mais de experiência, você continua a ver um monte de meninas se enrolando com uns caras que você olha de fora e diz assim, meu, esse cara é um puta vagabundo, ele não faz nada, ele vai te explorar. E ela tem o discurso do empoderamento feminino, e do outro lado você vê um monte de menina se envolvendo com um monte de cara que há qualquer 20, 30 anos atrás, o pai ou a mãe ou qualquer pessoa diria, minha filha, esse sujeito não vale nada. Mas se você falar hoje isso, não, porque faltou com respeito, porque não pode, porque é invasivo. Não adianta, tem coisas que continuam a acontecer como sempre aconteceram. E a gente mente sobre isso. Mas as expectativas são outras, né? São bem maiores, talvez. Vamos ver um trechinho do Blade Runner que mostra isso um pouco, Pondé. Eu pulei um pedaço do programa que tem um tema bastante interessante sobre a questão do amor, mas acho que é um tema que já sai um pouco do assunto e está se alongando demais. Mas essa questão aqui que ele acabou de falar é a questão da hipergamia, né? É aquele negócio, a hipergamia, quando você liberou a sexualidade feminina, nesse caso, desceu da hipergamia social para a hipergamia primitiva. E aí vai atrás dos piores tipos de impulsos. Não é que todo mundo, o pessoal critica, pode falar assim, mas realmente, do ponto de vista feminista, você não pode falar nada. Como o feminismo visa destruir praticamente tudo, é aquele negócio, você não pode nem dizer para uma mulher o conselho que ela não deve se embriagar, porque senão você está culpando a vítima, você tem que ensinar o homem a não estuprar. E aí não oferece solução nenhuma. Por que não é para oferecer solução mesmo? O feminismo está aí para destruir, para causar o problema. Mas agora ela vai passar um texto lá de Blade Runner, né? Só sendo um holograma para atender tanta expectativa, é? Olha, eu acho que no final das contas, a gente invertendo um pouco o jogo, o que pode acabar acontecendo com os homens é elevarem tanto a expectativa com as mulheres que eles chegarem à conclusão que a melhor coisa é ter um holograma. Porque essa mulher é linda. É uma deusa. É um holograma. É um holograma, mas é uma deusa ainda assim. Mas qual é o problema dela? Ela não é uma mulher de verdade. Ela só fala para você o que você quer. Ela fica dançando na sua frente como se ela fosse uma bonequinha de brinquedo. E fala dentro do filme da solidão que o personagem vive. E nesse ambiente, quando um homem acaba tendo como companheira uma holograma maravilhosa como essa, é porque ele de fato é um deprimido. Eu vou colocar aqui em off, né? Porque minha voz em off, porque talvez está ficando muito longo. Mas eu acho que eles fazem uma discussão mais ou menos correta sobre o exemplo errado. Esse negócio de holograma é bobagem, isso não vai acontecer, não dessa forma. Porque a gente tem coisas muito mais sofisticadas. Você tem a realidade virtual, quando você coloca Aquele não, estou dizendo esse aqui. Quando você coloca esse Gear VR aqui na cabeça, já usou esse negócio? Meu amigo? Isso aqui é fantástico. E olha que isso aqui é o mais fuleirinho. Mas se você configura ele direitinho, é muito bacana. No YouTube tem alguns vídeos muito interessantes que você coloca assim. Você pode ver cenários, ver batalhas espaciais, ver paisagens lindas. Ou você pode fazer um monte de mulher bonita dançando ao seu redor. Assim, também você fica girando, fica doidinho. Acaba até ficando meio tonto. E também... E na verdade eu acho que as ginoides também, né, elas tendem a ser uma coisa assim mais promissora do que essa ideia simplificada de hologramas que eu achei meio boba. Mas e o próprio Pondé finalizou mal aí. Não, mas é porque não é a mulher de verdade. E quem disse que a pessoa está querendo mulher de verdade? As pessoas estão atrás de um sonho. Você, quando procura uma mulher de verdade, é porque você já está com um compromisso maior. Se você tem... E aliás, deixa eu tentar finalizar o vídeo por aqui, né? Porque tá longo demais. Uma coisa é o seu impulso sexual. Uma coisa é a sua satisfação de desejos. Mas, além disso, existe a necessidade por interação. A necessidade afetiva. Você também quer ser amado. E uma máquina não pode fazer isso. Então, existe sim a necessidade de interação com uma mulher real. Mas não é porque você quer satisfazer seus desejos sexuais. Não. Essa interação é algo que vai além. Isso é amor real. E esses homens também precisam disso.
querem isso, todos queremos isso. O problema é que nós somos dilacerados por pulsões contraditórias, né? Ao mesmo tempo que a pessoa quer isso, ele também quer outras coisas. A mulher também, todos nós somos pressionados por uma série de disputas psíquicas internas. Nosso id é fragmentado, o indivíduo é dividido mentalmente, psicologicamente. Então a dificuldade é essa. Mas quando você procura algo mais, você procura por uma necessidade mais profunda de interação. E essa necessidade, num contexto ideal, se harmoniza com a necessidade social em si de perpetuação da humanidade. Isso significa você ter filhos e você ter essa interação também com essas coisas que não devem ser vistas só apenas como uma forma de obrigação. Existe uma experiência absolutamente inigualável em você criar crianças, em vê-las crescerem. Eu digo isso de experiência própria, são 5 filhos, não é PA não, é todo dia vendo a criança ali crescendo. Mesmo quando eu me separei, eu passei por um divórcio, e o meu divórcio é privilegiado, porque foi totalmente consensual, sem nenhuma briga, fomos elogiados pela vara de família, pelos juízes lá, e mesmo assim eu mantive contato todos os dias. Eu nunca perdi o contato, eu só fui perder o contato com as minhas filhas mais velhas quando elas foram para a universidade, depois de adulta já. Hoje está mais difícil, mas essa experiência em si é algo que algumas pessoas percebem isso antes de ter. Algumas pessoas sentem falta, querem ter isso. Algumas provavelmente nunca vão sentir falta, mas eu acho que é uma grande quantidade de pessoas que não entende como que isso te transforma, como que isso te aperfeiçoa. Claro, quando isso é bem vivido, né? Não estou dizendo os traumas das questões das separações litigiosas, onde os filhos são usados como arma para ferrar com o outro. E é aí que está o meu lamento maior. Existem muitas pessoas que não estão passando por essa experiência. E eu realmente acho que a maioria das pessoas precisa disso, para termos de aperfeiçoamento pessoal. Principalmente o pessoal da Real, de masculinistas, como dizem, falam muito de aperfeiçoamento pessoal, mas esse aperfeiçoamento pessoal é apenas naquele nível inicial ali, naquele estágio assim, praticamente mais primário da masculinidade. É ser um indivíduo que está no começo da vida masculina, simbolicamente no início daquela jornada do herói. Ele nunca vai para os níveis mais sofisticados. E eu entendo que não dê para ir, porque realmente a situação está muito problemática. Mas ainda está em seu poder conseguir um bom relacionamento. Jogar de uma forma criteriosa, cautelosa e conseguir pelo menos passar por essa experiência paternal que vai te engrandecer como pessoa e vai te aperfeiçoar como ser humano. E isso vai fazer diferença. Nunca vamos nos esquecer que estamos diante de uma geração que, num certo sentido, é inédito. Essas pessoas que não têm filhos, elas estão fazendo uma experiência social inédita pela quantidade de pessoas que não têm filhos. Veja só, antigamente, na maioria das situações das épocas da espécie humana, provavelmente em todas, sempre existiu aquela pessoa que, entre aspas, seguiu o seu próprio caminho. Ou aquele que ficou para titio ou para titia, ou que seguiu uma vida celibatária e que não teve filhos. Mas essas pessoas sempre estavam inseridas num contexto familiar estendido mais amplo. Por exemplo, da família da minha mãe, uma delas nunca teve filhos, a nossa tia. Mas ela teve 8 sobrinhos. Todos os outros tiveram. E uma penca de netos. Então, isso é uma coisa. É muito diferente de uma família hoje, que eu conheço algumas famílias por aí, de 2 a 3 filhos, que nenhum vai ter filho nenhum. Não estou dizendo que não teve até agora, não vai ter mesmo, está claro que não vai ter. Para pegar o ponto mais simples, tenta imaginar essas famílias no futuro. Como é que vão ser as suas reuniões familiares? Porque as reuniões familiares que eu tenho a experiência a minha vida inteira, sempre foi assim, as pessoas vão morrendo. As pessoas vão sendo repostas, vão nascendo. Então a família vai sempre se dinamizando, sabe? É o ciclo existencial. Agora tu imagina uma família se reunindo ano após ano com cada vez menos gente. O mínimo que você tem que esperar é que esse pessoal vai para um asilo. E vai para um asilo estatal. Ou talvez algum asilo que o plano de saúde cubra. E não é a mesma coisa. Claro que você não pode confiar também que ter muitos filhos vai te proteger disso. Porque você tem que ser, antes de tudo, um bom pai.
mas pelo menos tem uma boa chance de evitar esse final de vida assim, melancólico, sendo cuidado por pessoas que você não conhece, talvez seja até bem cuidado, talvez não, mas pense o que vai acontecer quando essa geração agora que está fazendo essa experiência chegar em peso na velhice. Dá para imaginar o tamanho, a quantidade de asilos que a gente vai ter que ter para dar conta desse pessoal todo? Observe o tamanho do rombo previdenciário. Tem noção do drama que vai ser isso? O mínimo que vão ter que fazer é liberar a eutanásia mesmo. Isso é por baixo. Mas bem, eu vou tentar não me alongar muito mais não. Esse vídeo, como eu esperava, tive que ficar imenso e eu tive que cortar várias partes. Muitas coisas eu não comentei. Eu recomendo ver essa entrevista inteira. Eu vou deixar o link aí. Tem coisas interessantes. Essas cenas que eles colocaram intercaladas com filmes, com outros entrevistados. É bom notar que lembrando que a maioria das pessoas que foram entrevistados só teve lá o Leandro Narlock e o Joel Pinheiro. O Joel Pinheiro é um cara sobre o qual até já falei aqui no canal. Eles disseram coisas interessantes. O resto é feminista, só diz merda. Mas, pelo menos o programa tentou dar voz equilibrada e eu acho que, no geral, deu uma visão até destoante do que está na mídia mainstream. Eu acho que a Thaís Oyama está de parabéns. Ela foi muito melhor que o Pondé. Não que o Pondé também tenha sido tão ruim assim. Eu digo que ele é limitado. Ele não tem nada de genial, é superestimado. O que ele tem é que ele é capaz de reconhecer coisas, discursos inteligentes, e ele incorpora esse discurso e repete. Eu não sei se ele tem alguma ideia própria. Colocou algumas coisas interessantes aí, isso é inegável. Eu já vi ele dizendo muita asneira por aí, bem pior, mas não é um indivíduo que realmente me impressione, nunca me impressionou. Mas, no geral, acho que o resultado foi interessante, né? Se esse mesmo programa fosse jogado numa Globo, num horário daqueles de alta repercussão, aí sim nós teríamos algo para começar a explorar. E talvez isso seja sim possível daqui para frente. Porque é um detalhe. Como eu já falei várias vezes aqui, o feminismo, segunda onda, que começa na década de 60, ele era uma coisa. E ele evitou dar um passo que seria a terceira onda o máximo que ele pôde. Porque no dia que esse passo foi dado, ele sabia que ia se autodestruir. E esse passo foi dado agora nas décadas de 90 para 2000, e é essa desgraça que nós estamos vendo aí, que até a Globo está começando a sacanear, né? Como se viu no tal do BBB. Isso é autodestrutivo. Então eu acho que essa questão que o pessoal está chamando de identitarismo, daqui para frente cada vez mais gente vai meter o pau, vai virar moda. Inclusive vai passar 10, 20 anos e o cachorro pode estar até morto, o pessoal vai continuar chutando. Porque isso aí é muito fácil de atacar, isso é absolutamente insano. Essa insanidade desses mil gêneros, esses transgêneros, isso é loucura pura e simples. Você tem que passar por uma lavagem cerebral brutal para você achar que existe algo aí que mereça sequer ser levantado. É insanidade. Então isso é fácil de detonar. Mas aquela base do feminismo ali, de segunda onda, tá inteirinho aí, meu amigo. Ele pode tranquilamente tirar esse passo atrás e continuar se contendo. É o que aconteceu, está acontecendo nesse exato momento no governo Bolsonaro. Quantas pessoas não votaram em Bolsonaro crente que ele ia, entre outras coisas, combater esse feminismo? O que ele fez? Ele colocou uma feminista de azul no Ministério da Família e ela está fortalecendo de uma forma inédita o pior de todos os instrumentos de destruição feminista, que é a Lei da Maria da Penha, no caso do Brasil. Disso aí, você desmantelar essas boçalidades de transgênero, de não sei o que lá, essas coisas são fáceis de detonar. E toda essa turma do Bolsonaro é capaz de ver isso, porque até é tão insano que até eles são capazes de ver. Mas eles vão e não conseguem perceber que a maior força de todas é essa que está lá, que está aceita. Essas coisas que supostamente se fazem em defesa da mulher. E o perigo está aí. A destruição da família, hoje, é promovida por Lei Maria da Penha. E o pessoal não se dá conta disso. Então fiquem espertos. Temos essa distinção de segunda e terceira onda de feminismo, que eu explico detalhadamente nos meus vídeos. Essa terceira onda é um processo de autodeterioração inevitável, e essa terceira onda pode ser neutralizada tranquilamente, e a segunda onda se mantém, sempre precisando se conter, porque o feminismo tem duas pernas. Teoria de gênero, que outros chamam de ideologia de gênero, mas que é simples a ideia de que os
papéis de gênero, a ideia de gênero é construída socialmente, e do patriarcado opressor, de que existe um sistema social chamado patriarcado que oprime as mulheres e privilegia homens. E essas duas pernas andam juntas, elas dependem uma da outra. Mantendo elas duas, você só precisa ter o cuidado de uma não dar um passo longo demais, a teoria de gênero ir longe demais. Essa questão de se manter. Ou a outra, né, do patriarcado também não ir longe demais. E o feminismo de segunda onda conseguiu conter as duas numa marcha mais cautelosa e mais eficiente, em vez de sair querendo correr demais. E a terceira onda é simplesmente a perna do gênero indo para PQP, chutando a própria testa. Chega, esse vídeo está gigantesco. Espero que tenham gostado. Foi detalhado, provavelmente um dos maiores vídeos do canal, mais de 1 hora. Eu sou Marcos Aurélio XR, na madrugada do dia 1º de março de 2021. Espero que tenha valido a pena, mas eu acho que é uma coisa que precisava ser abordada mais detalhadamente. Até porque eu sempre tive uma penibra com Pondé, não sei se vocês notaram. Obrigado pela atenção.